Abacuque. Introdução. Autoria. O profeta Abacuque, Habacuc, nome babilônico que significa abraçar o entendimento, nome que expressa o amor que veio a consagrar ao Senhor durante a vida e ministério, é um ilustre desconhecido das ciências da história, especialmente na modernidade. Tudo o que se sabe da sua pessoa nos é comunicado pela tradição judaica e alguns documentos lendários, como o relato apócrifo intitulado Bel e o Dragão, segundo o qual atendeu às necessidades de Daniel na cova dos leões. Contudo, seu ministério profético aconteceu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, entre 606 e 605 a.C., exatamente quando Daniel e outros jovens israelitas foram levados cativos para a corte babilônica. Abacuque foi convocado por Javé para a missão de pregar sobre a decisão divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. O rei de Judá da época, Jeoaquim, é descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras: Os teus olhos e o teu coração atentam-se não para a tua ganância, e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Jeremias capítulo 22, versículo 17, de acordo com Abacuque, capítulo 1, versículos 2 ao 4, e 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, ao capítulo 24, versículo 5. Propósitos. Segundo a tradição histórica deste amado livro do cânon bíblico, seu versículo mais conhecido é capítulo 1, versículo 4, citado também no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11 e Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Não apenas por ser o coração da resposta de Javé a Abacuque e às suas questões, mas porque no Novo Testamento sua verdade é crucial para a doutrina da justificação pela fé. Outro versículo favorito em várias línguas e culturas é o capítulo 2, versículo 20. O capítulo 3 é um grande salmo de louvor, dificilmente igualado em sua majestade e reverência por qualquer outra passagem no Antigo Testamento. Entre todos os escritos proféticos, Abacuque tem a característica especial e quase incomparável de não conter nenhuma sentença ou oráculo dirigido diretamente a Israel. É, em suma, um diálogo entre o profeta, teólogo, e Javé. Jonas também contém algum questionamento, o missionário e seu Deus. Esse relato sincero e autêntico de lutar com a divindade não é, contudo, mero fragmento de um diário pessoal, que, de alguma maneira, chegou ao domínio público. Foi propositalmente escrito para os filhos de Israel em todos os tempos, e, certamente, representa a voz e o clamor dos piedosos de Judá, que se esforçavam para compreender a lógica e os caminhos do Senhor, em meio à aflição, dor e medo. A resposta de Deus, portanto, serve bem a todos que compartilham das dúvidas e receios que perturbavam a alma de Abacuque. A confissão desse homem de Deus passou a ser expressão pública, como bem revelam sua oração e confissão em capítulo 3, versículo 1. Data da primeira publicação. A profecia sobre a iminente invasão dos exércitos babilônicos, capítulo 1, versículo 6, revela que Abacuque morava em Judá, perto do fim do reinado de Josias, 640 a 609 a.C., ou no início do governo do rei Jeoaquim, 609 a 598 a.C. Essa predição é tradicionalmente datada um pouco antes ou depois da Batalha de Carquemes, 605 a.C., quando as forças egípcias, que haviam partido em socorro ao último imperador assírio, foram totalmente exterminadas pelos babilônios comandados por Nabopolassar e Nabucodonosor, sendo perseguidas até os limites do próprio Egito. Jeremias, capítulo 46. O profeta Abacuque, assim como Jeremias, viveu para ver o cumprimento inicial de sua profecia, quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios em 597 a.C. Os mais renomados biblistas atuais
concordam em datar a primeira publicação do livro de Abacuque por volta do ano 607 a.C. Esboço geral de Abacuque. Primeiro, título e introdução ao Sefer, Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Segundo, questão 1. Por que a iniquidade fica sem punição? Capítulo 1, versículos 2 ao 4. Terceiro, resposta de Deus. Haverá castigo no tempo certo. Capítulo 1, versículos 5 ao 11. Quarto, questão 2. Como Deus usa o ímpio para castigar o justo? Capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1. Quinto, resposta. O ímpio será castigado e a fé recompensada. Capítulo 2, versículo 2 ao versículo 20. Sexto, confissão do homem de Deus. Plena confiança em Javé. Capítulo 3.